Bom dia para todos, que o Senhor Deus abençoe, a paz seja no vosso coração. Vou ler uma mensagem maravilhosa que é uma continuação da criação de Deus, a qual o vídeo parou ali no momento, né? Por causa de mim mesmo não ter o cuidado de não estar olhando aqui, os minutos passam muito rápido e rapidinho termina. E vou ler aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Glória a Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe com essa palavra maravilhosa da origem do céu e da origem da terra. A palavra nos ensina sobre a origem do céu e sobre a origem da terra. Quais são as origens dos céus? A palavra responde, lá em Gênesis 1:26, diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domina sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Notamos que a semelhança, a origem dos céus, é o ser humano. Deus disse, façamos. Está no plural. Ali está o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A semelhança. Qual é a semelhança de Deus sobre as nossas vidas? Qual é a imagem? A imagem de Deus é a imagem do Senhor Jesus Cristo, é a imagem do Filho de Deus. Lá em Isaías nos ensina, um filho nos nasceu, um menino nos deu. O principado está sobre o seu ombro. O seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte. Note que essa imagem a qual foi concebido um Deus vivo, e forte e maravilhoso, que é o Deus Espírito Santo, que é o Filho de Deus, né? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então notamos essa imagem de Deus na vida do Filho, que nem Jesus falou para Filipe, né? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Então note que Jesus, ali, Filipe estava vendo não só a imagem de Cristo, de Deus, ali a imagem de Deus na vida do Filho, que é Jesus, mas como também as palavras verbais. Essas são a semelhança de Deus, no físico do ser humano, né? Jesus falava, eu falo, você fala, também você fala. Então, essa é a semelhança de Deus. E a imagem de Deus, os olhos, aonde ele quis pôr, né? Que nem fala o apóstolo Paulo ali em Coríntios, né? O nariz, a orelha, ele tinha. Essa é a imagem de Deus sobre a vida do ser humano. Agora, já de um modo específico, especial e amoroso de Deus, a qual na formação, através de receber o novo nascimento, isso aí já é uma moldação da vida divina de Deus sobre a vida de um ser humano, de um pecador, para poder formarmos nós imagem e semelhança. Porque a imagem da semelhança de Deus é um Deus que é justo, é um Deus que é fiel, é um Deus que é honesto, é um Deus que não mente, né? É um Deus justo nessas qualidades de imagem e de semelhança, né? E para nós termos e sermos igual a Ele, é necessário nós passar por esse processo de santificação, a qual todos passam quando, não que aceita ao Senhor, mas quando recebe a Jesus como Senhor e Salvador, né? E aceita ao Senhor de uma maneira íntima, de uma maneira que vem de dentro para fora, do interior para fora, que nem está na palavra, que é o que agrada a Deus, um coração, um espírito manso e quieto, que é o que agrada ao Senhor. Lá em 1 Pedro 3 fala essa mensagem. Então notamos essa imagem, a semelhança de Deus que vem da vida do ser humano. Essas são as origens dos céus. E a origem da terra? Está bem aqui facinho. A origem da terra, no versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e sobre toda a face da terra, e toda árvore frutífera, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, e que há alma vivente sobre a erva verde, e que lhe será para mantimento, e assim foi. Então note que as origens da terra, todo animal da terra, toda erva da terra, toda árvore da terra, né? Deus deu para mantimento. Então note que essas são as origens da terra, né? A água, a palavra nos ensina, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então nós notamos e vemos aqui as origens dos céus. Até eu e você somos a origem também da terra também. Não só do céu, mas da terra. Por quê? Porque no capítulo 2, no verso 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Já está dizendo tudo, ele formou nós do pó da terra.
É uma obra química. Os 4 elementos que formam a universidade todo que Deus fez, o universo todo, dos 4 cantos do mundo, tá entendendo? Que é a água, tá entendendo? Que é a terra, o ar, né? O vento e o fogo. Esses 4 elementos que formam, né? Toda a universidade, todo o universo que Deus fez com esses 4 elementos. Água, terra, ar e vento. Então notamos que essa mistura, essa química, Deus tem um propósito na vida de cada um através de cada feito dele. Por exemplo, nós, quando ele pegou a terra, ele molhou, lógico, para poder formar um bonequinho. Para que só depois esse boneco viesse ter vida. Ele fez e ele criou, mas ainda não tinha vida. Segundo Gênesis 2:5. Né? Tudo estava toda a Eva estava no campo, mas ainda não estava brotando sobre a terra. A Eva ainda não estava sobre a terra. Por quê? Porque Deus não tinha feito chover. Note que para poder aquela Eva ter vida, aquela árvore, para poder frutificar e dar alimento para todos, era necessário ter chuva, mas ainda não havia ainda, enquanto Deus não mandou a chuva. Por quê? Porque no versículo 6 diz, apenas um vapor, porém, subia da face da terra. Então nós estamos vendo aqui as origens dos céus e da terra. Notamos ali, lá em João, no capítulo 9, havia um homem cego. E a palavra nos ensina que ele ia ao tanque, mas o pessoal não deixava, porque era muito dois que queria receber aquele milagre. E note que Jesus chegou na hora certa. O que Jesus Cristo falou? Pôs um lodo nos olhos dele. Tá entendendo? E quando pôs, primeiro ele molhou o lodo. Ele cuspiu com a saliva, e o cuspe tem água. Tá entendendo? E quando ele molhou o barro, porque ele foi feito do pó da terra, que ele está aqui em Gênesis 2:7, então ele voltou a enxergar. Essas são as origens dos céus. Assim como os animais que nós vemos também. E que o Senhor Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido a mensagem da palavra de Deus. Amém. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, seja glorificado pela essa palavra maravilhosa que aqui está. Amém? Deus abençoe. Rapaz, meus queridos, a continuação da mensagem da palavra do Senhor, aqui em Gênesis, novamente a continuação, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Glória a Deus. Então note que depois das origens que o Senhor Deus deu ao homem, a origem do céu, que é a imagem, a semelhança de Deus na vida do ser humano, na vida do homem. E notamos também essa maravilha, essa graça do Senhor Jesus em ter escolhido um lugar chamado Jardim do Éden. Éden, lugar de delícias. Um lugar a qual Deus preparou para o homem cultivar e para o homem lavrar a terra. O que é cultivar? Para o homem cuidar das árvores, cuidar do plantio, dos animais, para cultivar ali o que aquela árvore dava, que são os alimentos, que são as árvores, que são, ou melhor dizendo, as frutas sobre as árvores. E nós notamos aqui que ele mandou também guardar. O que é guardar? É o início de você cuidar. É o início de você cuidar daquilo que ele te deu. Você guardar, né, para você aquilo que Deus te deu. Guardar tudo aquilo que Deus pôs sobre a sua vida. Por exemplo, a palavra de Deus. A palavra fala que a palavra está no nosso coração. Não escrita com tinta, né, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então notamos que essa palavra está guardada no nosso coração, mas através do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. É um encaixando no outro, é uma junção de ordenança divina de Deus, começando pelo Espírito Santo, para poder então assentar no nosso espírito que já é de Deus, a qual aqui através do fôlego de vida, né, penetrou nos narizes de Adão e veio a ser uma alma vivente. Alma vivente significa uma alma eterna, uma alma que um dia vai morrer para esta terra, mas que vai viver a eternidade em outro lugar depois dessa vida. Jesus Cristo falou, não temeis aos homens, que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder